aí, gente, partindo desse ponto de vista, de que eu tive alguns conversantes que foram meio esquisitos, muito esquisitos, ou alguns conversantes que me deixaram triste estando na etapa conversante, eu super desacreditada no amor, né? Aí surgiu alguém e comecei a namorar no passado. Não, mentira. Conheci alguém ano passado, comecei a namorar em janeiro. Só pra situar. Principalmente a Moni única que tá chegando agora. Eu vou contar essa história pra vocês, eventualmente, tá? Eu não contei ainda como que rolou tudo, né? Não contei. Ainda não contei. Ainda sou tímida. Porque assim, eu era o tipo de pessoa que o chat chegava e eu dizia, tá solteiro, né? Porque, tipo, não tem outra opção de vida boa sem ser tá solteiro, né? Enfim. Aí eu fico com certo medo de falar sobre isso aqui no chat. Eu tenho medo de quem lembra das coisas que eu falava 7 meses atrás, quando eu ainda fazia live. E agora, tipo, 7 meses depois que eu voltei a fazer live, que eu virei outra pessoa. Aí eu fico meio, será que eles lembram? Eu não vou comentar muito sobre isso pra ver se alguém passa pano, né? Enfim, vou fazer eles gostarem de mim de novo pra eles não atirarem pedras em mim. Lembra? Mas é sério, eu era muito contra. Acho que Inozui foi a primeira pessoa que chegou. Primeira não, teve outras. Mas uma das pessoas que chegou aqui falando, nossa, tem uma novidade, eu comecei a namorar. E eu falei, poxa, cara, não tinha coisa melhor pra fazer. E aí ela tava toda feliz, falando, ai, minha namorada, minha namorada. E eu, lamento. O mundo gira, né? Pois é. Quando saiu aquele vídeo que tu falou que estava namorando, o Renato me mandou mensagem dizendo: KKK, a Vulpes namorando? Pois é. Eu achei que tinha passado despercebido, porque nenhum de vocês comentou nada. Eu achei que vocês não assistiam meus vídeos, né? Começa por aí. Eu achei que todo mundo aqui do canal já tinha me abandonado, ninguém mais gostava de mim, porque vocês não comentam nos meus vídeos. Eu não sei, tipo, se vocês estão lá ali ou não, né? E eu pensei, poxa, eu falei essa bomba e ninguém comentou nada. Então, realmente, eles não gostam mais de mim. Eu realmente, assim, acabou a minha vida na criação de conteúdo. Eu sempre insisto, só não comentei sobre o namoro porque eu tava gritando com a Tantan falando pra ela. Eu queria perguntar sobre, mas não queria te pressionar. Ai, que fofo. Vocês são muito fofos, cara. Vocês são muito fofos. Aleatoriamente. Não sei o que dizer. Foi muito rápido, na verdade. Foi muito rápido. Porque eu fui muito rápida. Tá mordida minha bochecha. Eu fui muito rápida, na verdade. Enfim. Mas eu achava que não ia dar em nada, entendeu? Eu achava que não ia dar em nada. E quando eu vi, tava namorando. Foi basicamente isso. Resumidamente. Uma live sobre namoro ia ser legal. Eu me redimir com todo mundo ao mesmo tempo. Relacionamentos e por que fugir deles. É que assim, gente, eu tenho referências muito ruins, assim, no geral, de relacionamentos ao redor, entendeu? E sempre tive. Então, até essa questão aí que eu tava falando pra vocês mais cedo, da minha ex-amiga com outro amigo. Enfim, ela começou a tratar ele super mal e tal. Depois da minha primeira grande decepção, eu não... Tipo, pensei, cara, não existe isso aí, não. Mesma coisa que eu senti com a questão das amizades que eu tava falando pra Manu. Eu senti que com as amizades também não existe isso de melhor amigo. E foi o que eu senti também com o namoro, enfim. Eu sempre procurava um motivo no sentido de... Ai, vou parecer muito influenciadorazinha. Mas enfim... Aí eu procurava uma red flag pra me afastar, entendeu? E aí eu procurava uma red flag. Aí tá. E aí eu falava... Ele tá aí, na verdade, ele tá me ouvindo. Eu falava muito isso pra ele, de tipo... Eu ainda não achei um problema. Eu ainda não achei uma red flag. E aí eu fui ficando. E aí... Nos dois sentidos da palavra. E aí eu percebi que... Poxa, eu não achei nada. Eu não achei nada, eu vou ter que fazer alguma coisa. Enfim. Mas assim, não é nem... Cara, é que eu tava... Sabe quando você chega no nível da terapia que você tá muito consciente de tudo que tá acontecendo na sua vida? Você tá tipo, nossa, ninguém vai me sabotar, ninguém vai me sabotar. E eu tava tipo, nossa, se... a pessoa demonstrar ciúme de tal coisa, não é pra mim. Se a pessoa fizer tal coisa sei lá, não mudar a atitude, não sei. Exemplos muito aleatórios, assim. Mas convivendo, tava dando tudo certo. E eu tava tipo... Na verdade, tem alguns traumas que até hoje, às vezes, eu ainda sinto, assim, como, tipo, ai, um sustinho, assim. Por exemplo, cheguei em um lugar e eu marquei com a pessoa. Caso meu namorado, tá? É estranho falar isso ainda. Marquei com meu namorado de se encontrar em tal lugar. Se, por acaso, ele atrasar 1 minuto, eu vou ficar tipo, nossa, ele não vai vir, ele vai me ligar dizendo que aconteceu alguma coisa e deu algum BO, algum problema. Aí, enquanto eu tô pensando, passou 30 segundos, passou 1 minuto, aí ele aparece. Aí eu fico, ai, tá tudo bem, né? Acho que é um trauma de relacionamentos passados, né? Enfim. Esse tipo de coisa não acontece muito. E no início, acontecia muito mais. No nível de que, tipo... eu ficava pensando que isso podia ser o problema. Só que aí começou a não ter problema. E eu comecei a, tipo, nossa... Aqueles gatinhos que você adota... Aquele cachorro também, né? Abandonado. Você adota, leva pra casa e ele fica, tipo... Eu posso pisar aqui?
Tipo, eu vou apanhar se eu pisar aqui? Tipo, entendeu? Será que eu deixo a pessoa se aproximar? Não deixo? O que que eu faço? E aí, e aí o bicho fica, tipo, paralisado, assim, te olhando, sem saber o que fazer. Sou eu em quase todos os momentos da minha vida. Mas enfim. E aí foi dando tudo certo. E o meu medo não é. A minha ansiedade não é sobre o agora. Sobre, tipo, não é mais tanto sobre agora. Pode acontecer ainda. Tipo, chegar num lugar e ele não chegou ainda, eu fico. Eu vou levar um fora hoje, aí. Enfim. Pode acontecer brevemente nesse pequeno segundo que a gente não se encontrou. Mas uma coisa que eu sinto muito no presente é o medo de que em que momento pode começar a dar errado. Sabe aquela sensação de. Eu não sei se vocês sabem, porque eu não sei como é que é o cérebro de alguém que não tem ansiedade. Mas aquela sensação de, tipo, tá tudo tão bom. Todos os relacionamentos que eu conheço são tão ruins. Em que momento vai começar a dar errado, entendeu? E aí eu fico meio. Ai, entendeu? Não sei se vocês passarem por isso em alguma situação. Às vezes dá de passar por isso em, tipo, um emprego, uma amizade, né? Tá tudo muito bem. Mas quando eu digo muito bem, gente, é bem num nível de muito bem, entendeu? Não sei dizer, tipo, não tem nada que. Não tem nada que eu mudaria nele. Entendeu? Acho que você não tem que querer mudar nada em ninguém, mas enfim. Não tem nada que. Sabe? Não sei explicar, mas é que não tem nada de ruim. E eu fico, tá, mas eu nunca vi alguém que desse certo assim, entendeu? Tipo, eu acho que ele foi a única pessoa que eu gostei que eu não chorei pela pessoa. Tipo, que não me deixou triste num estado de. Na verdade, só uma vez, que talvez, não sei se ele sabe, mas foi antes, porque eu achei que eu não ia ter chance. E aí foi um dia que eu me peguei triste, de tipo, poxa, essa pessoa é tão legal e não tem a menor chance. E aí eu fiquei muito triste. Bem específico. Mas não foi, tipo, nada assim de. Não sei que exemplo eu posso dar. Mas enfim, vocês entenderam, né? Vocês entenderam. E aí eu tô muito chocada disso ter acontecido. Enfim. Por isso que eu não tive escolha, entendeu? Por isso que eu, tipo, eventualmente eu vou contar pra vocês. Mas é por isso que eu não tive escolha. No sentido de. Eu tive escolha, dá de entender que eu tive escolha, mas é que, enfim, as minhas autossabotagens não funcionaram, entendeu? Aí. Vou ter que estar namorando. Poxa. Vou abstrair o movimento dos solteiros pra sempre. Cara, eu acho que pra sempre sim. Eu tô achando que sim. Porque uma coisa que eu pensei é quando eu comecei a namorar, né? Quando eu tomei a decisão. Eu não quero, nesse relacionamento, fazer nada e não deixar de fazer nada pra não me arrepender caso acabe. Eu quero viver intensamente tudo que eu possa. Intensamente que eu digo é tipo. Nossa, eu quero comer um sonho na padaria hoje e dividir com ele. Eu vou pegar um sonho na padaria e vou dividir, se estiver na minha alçada. Tipo, esse tipo de intensamente é no sentido de não deixar pra depois o que eu poderia fazer hoje, entendeu? Coisas simples, tá? Não pensem que, meu Deus, eu vou casar amanhã. Não. É nesse sentido de, tipo, não deixar pra depois. Não deixar, tipo, pra depois. Resumindo o que eu falei. Enfim. E aí, eu percebo que justamente por eu estar coerente nas minhas decisões e estar tentando não deixar pra depois. Se eu quero fazer uma carta, eu faço uma carta agora. Se eu. Sabe? Não deixar nada passar em branco também das nossas datas. Eu acho que. Se vier a acabar um dia, porque a gente tá comentando isso pra sempre. Se vier a acabar um dia, eu vou estar contente de ter vivido da forma que eu gostaria. E de não ter nos privado de ter nenhuma experiência no geral, assim, eu diria. Enfim, dentro do que nos cabe como estudantes pobres neste momento.